Saudações, eu sou Alcides Miranda, sou médico, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos cursos de graduação e pós-graduação em saúde coletiva, e estou aqui para apresentar um trabalho que é um levantamento de indicadores que foi realizado, né, a partir de um projeto denominado como ObservaSUS, que é um projeto que monitora informações estratégicas para o Sistema Único de Saúde. Esse projeto é composto, né, pela universidade, pelo Laboratório de Apoio Integrado em Saúde Coletiva da universidade, o Sindisaúde e o Sindicato de Enfermeiros do Rio Grande do Sul. E como esse ano é um ano, né, que devem ser realizadas conferências municipais de saúde, devem ser elaboradas novas versões dos planos municipais de saúde, a gente fez um levantamento de 75 indicadores definindo prioridades, né, para os municípios, para os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então eu vou apresentar rapidamente qual foi a sistemática adotada para esse levantamento e a gente espera que esse material tenha utilidade. Bem, a iniciativa é um levantamento e análise de indicadores relacionados aos municípios do Rio Grande do Sul, estratificados por portes populacionais, e num período de 4 anos. A equipe de trabalho, né, do ObservaSUS que fez esse levantamento e essa análise é a Cíntia Rigoto, a Ingrid Machado e eu, e nós fizemos esse levantamento e essa análise e disponibilizamos essas informações. O nosso propósito é, de alguma forma, auxiliar na discussão das conferências municipais de saúde que ocorrem esse ano e também na elaboração das novas versões dos planos municipais de saúde. E o nosso foco, né, é a identificação de problemas prioritários que possam servir, como eu disse antes, de subsídio para esses processos de planejamento. E nós fizemos um recorte de 4 anos porque o Rio Grande do Sul tem uma particularidade: a maior parte dos municípios do estado, são de pequeno porte populacional. Quase metade tem menos de 5 mil habitantes, mais de 2/3 dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. E quando o município é de pequeno porte populacional, os eventos eles acontecem de forma mais espaçada. Então, se a gente alarga o período de análise, é mais factível, né, identificar a ocorrência de um evento e, portanto, dimensionar na análise de um indicador. E o período de 2020 a 2023, ou seja, não levando em conta o ano de 2024, é pela disponibilidade, principalmente, de dados relacionados aos indicadores epidemiológicos. Os indicadores de mortalidade, de morbidade, em sua maior parte, estão disponibilizados para domínio público até o ano de 2023. Embora os indicadores de recursos, de trabalho profissional, de produção de serviço possam ser acessados, inclusive até 2025, a gente optou de também fazer um recorte para esse tipo de indicador de 2020 a 2023, de forma a comparar o aspecto dos indicadores epidemiológicos de problemas e necessidades em saúde e os indicadores recursivos de trabalho profissional, de produção de serviços, no mesmo período, portanto, de 2020 a 2023. E por que, né, a comparação dos municípios a partir de estratos de portes populacionais? Evidentemente, né, é mais compatível a gente comparar municípios não só com portes populacionais dentro de uma mesma faixa, mas também com oferta de recursos, de serviços. Porque é muito difícil comparar municípios pequenos com municípios muito grandes como se fosse a mesma realidade. Não é. E, inclusive, a expectativa que a gente tem com relação aos serviços de saúde, aos estabelecimentos de saúde, aos equipamentos, aos profissionais de saúde que devem estar trabalhando ali, principalmente, né, no Sistema Único de Saúde, são distintas. Nos municípios de pequeno porte, a gente não espera que existam recursos de alta complexidade, hospitais, recursos diagnósticos e terapêuticos, e os municípios de médios e maiores, eles servem de referência para o encaminhamento dos municípios menores. Então são realidades distintas e por isso a importância de uma comparação, né, desses municípios a partir de estratos. E
Existe já, né, algumas formas de distinguir os municípios. O próprio IBGE ele divulga, não é, uma tipologia de municípios a partir de características como territórios rurais, densidade demográfica, etc. E ele faz essa classificação, né? Entretanto, nós não utilizamos essa classificação do IBGE, porque no caso do Rio Grande do Sul tem dois estratos, tem muito poucos municípios. Então tem o estrato rural remoto, tem 2 municípios, o estrato intermediário remoto tem 1 município só, e a imensa maioria dos municípios estão no estrato rural adjacente. Então a gente entendeu que essa tipologia não seria muito apropriada para essa análise. E também há uma tipologia que está sendo agora preconizada a partir do Ministério da Saúde, principalmente para a atenção primária, que vai compor um índice a partir, que é chamado de Índice de Equidade e Desenvolvimento. Esse índice vai ser utilizado, inclusive, para definir critérios de parte do financiamento para atenção primária. E esse índice ele junta o chamado Índice de Vulnerabilidade Social do IPEA e o porte populacional. Da mesma forma, a gente não utilizou essa tipologia nova porque tem muito poucos municípios no Rio Grande do Sul nos 2 piores estratos desse novo índice. Nós temos 1 município só no pior extrato, né, e temos 6, 7 municípios no extrato de intermediário para pior. Então a gente optou realmente de fazer uma estratificação para comparar os indicadores entre os municípios por portes populacionais. Tem vários estudos, né, que recomendam a definição de pelo menos 6 portes populacionais, então até 5.000 habitantes, 5.000 habitantes, de 5.001 a 10.000, 10.001 a 25.000, 25.001 a 50.000, 50.001 a 100.000 e os municípios com mais de 100.000. E no caso do Rio Grande do Sul tem um município que tem uma singularidade, que é a capital, Porto Alegre, que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Quase 1,5 milhão de habitantes. E aí, mesmo que o município de Porto Alegre entre nesse extrato 6, que é o extrato de municípios com mais de 100.000 habitantes, também é importante fazer uma comparação mais apropriada. E a gente fez, a gente incluiu Porto Alegre no grupo dos municípios com mais de 100.000 habitantes, mas também fizemos uma análise separada de Porto Alegre comparando com as outras 26 capitais brasileiras, que têm as mesmas características e muitas delas portes populacionais dentro dessa faixa, né, a partir de 1 milhão de habitantes. Então essa foi a forma que a gente encontrou de definir, né, e o passo seguinte foi definir, aqui está um pouco a distribuição desses municípios, no caso do Rio Grande do Sul. Então, como eu tinha afirmado para vocês anteriormente, quase metade dos municípios estão nessa faixa com menos de 5.000 habitantes, em torno de 20%, 19,7% entre 5.000 e 10.000, né, mas com proporções populacionais menores. Então, esse extrato até 5.000 habitantes tem quase metade dos municípios, mas só 6% da população. E no outro extremo, né, só em torno de 4%, 3,8%, 4% dos municípios tem mais de 100.000 habitantes, mas concentram quase metade da população. Então, são características muito distintas e, por isso, a importância de se fazer uma análise comparativa estratificada e não comparando todos os municípios no seu conjunto, que são 497 municípios, no caso do Rio Grande do Sul. E aí, a definição dos indicadores, né, nós entendemos que era importante selecionar um número não muito grande de indicadores, mas que tivessem alguns critérios objetivos, né, em termos de magnitude, em termos de transcendência, de vulnerabilidade, que são critérios utilizados internacionalmente. E a gente optou, então, por escolher 30 indicadores epidemiológicos, com uma ênfase naqueles problemas de saúde que o desfecho pode ser evitado, a mortalidade pode ser evitada, podem ser melhor controlados, principalmente no âmbito da atenção primária. Esse foi um dos critérios, né, para selecionar esses 30 indicadores. Selecionamos 10 indicadores de recursos físicos, né, estabelecimentos, equipamentos, leitos, 6 indicadores de recursos financeiros, 15 indicadores de trabalho, de oferta de ocupações profissionais, de emprego profissionais, no caso sempre vinculados ao SUS,
10 indicadores de produção de serviços e 4 indicadores relacionados à qualidade dos registros feitos pelos municípios. Então, essa definição, né, existe uma listagem desses indicadores, aqui estão os 30 indicadores epidemiológicos, que nessa tela aqui tem 15, na tela seguinte tem mais 15. Nós vamos divulgar também uma nota técnica com a caracterização desses indicadores, as fontes utilizadas, mas lembrando sempre que o cálculo foi feito para um período de 4 anos, por isso uma análise quadrienal. Então nós pegamos o número de eventos ocorridos naquele período de 4 anos e fizemos os cálculos também tomando em conta a população média, ou os denominadores apropriados para aquele tipo de cálculo de indicador. Aqui está o restante dos indicadores epidemiológicos, então a gente pega vários eventos diversos, há uma diversidade de eventos, e são principalmente taxas de mortalidade e taxas de incidência, de morbidade, de casos novos nesse período de 4 anos. Os indicadores de recursos físicos, como eu disse antes, a gente analisou a oferta de estabelecimentos, de equipamentos também. Os indicadores de oferta de trabalho profissional, então tem indicadores não só de oferta de especialidades médicas, mas oferta de várias profissões de nível superior na área de saúde, mas também de nível técnico auxiliar, de nível elementar, como agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família. Tem um indicador que a gente calculou, que é esse primeiro, que é a proporção de profissionais que estão lotados pelo cadastro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, estão lotados naquelas atividades de contato direto com as pessoas, com os usuários dos serviços, que a gente chama de atividades fins, atividades finalísticas. Também, esses são os indicadores financeiros, de recursos financeiros, transferências, despesas próprias dos municípios, despesas com investimentos, despesas com medicamentos, despesa com pagamento de terceiros. Então, isso foram 6 indicadores selecionados. Na produção de serviços tem vários indicadores, inclusive de cobertura vacinal, sendo que, no caso da cobertura vacinal, a gente não pegou o período do quadriênio de 2020 a 2023, mas do triênio até 2022, porque os dados relativos à cobertura vacinal de 2023 ainda não estavam consolidados para ser utilizados para o cálculo. E aqui tem indicadores importantes, como, por exemplo, as internações hospitalares pelas chamadas causas sensíveis à atenção primária, que é um indicador importante utilizado e reconhecido mundialmente para aferir a qualidade, a cobertura e a qualidade de serviços de atenção primária à saúde. Por fim, indicadores sobre qualidade de registros. O que nós chamamos de subnotificações são registros não feitos ou mal feitos. Também tem registro com relação a óbitos por causas inespecíficas e mal definidas. Enfim, esse conjunto de 75 indicadores foi utilizado e, repetindo o que eu já falei antes, o intuito não é fazer avaliação do desempenho das gestões governamentais nesse período de 2020 a 2023. Não se trata disso. Mas de destacar, comparando os municípios por portes populacionais, quais são aqueles indicadores que esses municípios estão com pior situação. E o que nós convencionamos definir como piores situações são os chamados piores quartis, as piores quarta parte. Então, pegando aquele município e aquele determinado indicador, exemplo, mortalidade infantil, comparando aquele município dentro de sua faixa populacional, aquele indicador ficou na 4ª pior parte, nós destacamos. E fizemos um destaque extra. Se além de estar na 4ª pior parte, está entre os piores resultados dessa 4ª pior parte, a gente então destacou de uma forma mais evidente. Então,
um produto, né, um subproduto desse levantamento é uma planilha que a gente está disponibilizando para todos os municípios, né, pela internet, que é essa ideia, né, que utiliza essa planilha para identificar esses problemas que foram considerados prioritários. E nessa planilha a gente vai listar os 497 municípios do Rio Grande do Sul por faixa populacional. Vamos definir, inclusive, né, mesmo que a gente não tenha utilizado essas tipologias para estratificação, mas a gente identifica, né, se esses municípios, na tipologia do IBGE, são rurais remotos, rurais adjacentes, intermediários remotos ou adjacentes, são urbanos, pela caracterização. Também identificamos a nova classificação do Ministério da Saúde, desse índice de equidade e desenvolvimento, né, se está no pior, no intermediário para pior, no intermediário para melhor ou no melhor extrato. E, por fim, o que nós identificamos, e que é mais importante aqui, para cada um dos indicadores, e eles têm então um código, né, A1 a A30, por exemplo, para os epidemiológicos, aqui no exemplo o A1 corresponde à proporção de nascidos vivos prematuros, então esse é o indicador A1, se no caso desse indicador, aquele município está no pior quartil, aí está colorido, né, o quadradinho de rosa com um asterisco, ou se pior ainda, ele está no pior quartil e dentre os piores resultados do pior quartil. Aí nós pintamos o quadradinho com 2 asteriscos de a cor vermelha. Então, na verdade, foi um trabalho bem extenso, né, bem complexo muitas vezes, mas o resultado aparentemente simples, porque é uma planilha e nessa planilha então estão listados os municípios do Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos pegando os indicadores epidemiológicos, os 30 indicadores epidemiológicos, e estão listados os indicadores, os municípios do Rio Grande do Sul, primeiro pela faixa populacional, depois, né, identifica se ele é urbano, rural adjacente, rural remoto, aquela tipologia do IBGE, identifica se nos extratos desse novo índice do Ministério da Saúde, o índice de equidade e desenvolvimento, ele está no grupo 1, 2, 3 e 4, né? O 1 é o pior indicador, são os piores índices, o 4 são os melhores índices. E em seguida, em cada coluna corresponde a um indicador. Então, o indicador A1, aquele que eu referi anteriormente, se pegar o caso de Aceguá, ela não está com esse indicador no pior quartil. Mas já o Mirante Tamandaré do Sul, Alto Alegre, está no pior quartil. A Barra Funda, além de estar no pior quartil, está entre os piores resultados no pior quartil. Então, esse é o resultado que foi disponibilizado e tem algumas características que são importantes que a gente não considerou. Por exemplo, tem indicadores sobre, aqui esse A20, salvo engano, é taxa de mortalidade hospitalar. E nos municípios que não têm hospitais ou... não dá para considerar a taxa de mortalidade hospitalar, mesmo que a pessoa que morreu num outro município provenha de outro município. Então, naqueles municípios que não tinham hospital nesse período de 4 anos considerado, não está feita a demarcação se está no pior quartil ou não, porque não se aplica. Então fica esse quadradinho amarelo com NSA, que significa não se aplica esse indicador para o caso desse município. Da mesma forma, os outros indicadores, além dos epidemiológicos que eu já referi, eles estão listados na mesma planilha, mas numa página seguinte. É a mesma coisa, eles estão listados, codificados. B1 é a taxa de oferta de ambulatórios de atenção básica vinculada ao SUS. O C1 é a proporção de profissionais lotados em atividade de prestação de serviço, ou seja, aquelas atividades finalísticas, e daí por diante. E da mesma forma, está disponibilizada uma planilha listando os 497 municípios, pela faixa populacional, lembrando sempre que, uma vez que tenha sido identificada uma prioridade, que no caso de Aceguá, por exemplo, o indicador B1 foi demarcado, foi destacado, Aceguá está no pior quartil nesse indicador. Mas comparando Aceguá com os municípios da mesma faixa populacional. Então, sempre assim. E
sempre que tiver o não se aplica, é que esse indicador não foi considerado para essa faixa populacional. Então, por exemplo, o indicador de taxa de oferta populacional de CAPs, de Centros de Atenção Psicossocial. Nós só consideramos esse indicador para municípios com 25 mil habitantes para cima, né? Mais de 25 mil habitantes. Para menos de 25 mil não foi considerado. Então, em alguns indicadores não foram considerados para determinados portes populacionais, e isso está destacado aqui. Então, a ideia, né, ao final, é que as secretarias municipais de saúde, os conselhos municipais de saúde possam considerar, né, esse levantamento, né, para a tomada de decisões sobre quais são os problemas prioritários, tanto em termos de deliberação das conferências municipais de saúde, como também, né, para as prioridades no planejamento municipal, nos novos planos municipais de saúde. E aqui no LAISC, no Laboratório de Apoio Integrado de Saúde Coletiva, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma universidade pública, a gente está disponível para contato, né, tirar dúvidas, conversar, porque o nosso propósito, como foi dito antes, é auxiliar, né, ajudar na construção do Sistema Único de Saúde, e a gente acha importante, né, identificar e selecionar essas prioridades nesse momento, para que os municípios possam considerar essas questões na programação, né, nos planos de saúde e nas intervenções que devam ser feitas a partir dessas novas gestões governamentais. A nossa referência de contato, ela vai estar no nosso sítio na internet, e eu vou divulgar esse sítio, tá, na tela seguinte. Obrigado pela atenção.